Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Conta Pra Mim. E hoje a gente vai quebrar alguns protocolos porque a nossa convidada é muito especial. Ela já é uma grande conhecida aqui do nosso podcast, mas normalmente ela está aqui desse lado da bancada, apresentando maravilhosamente episódios aqui do Conta Pra Mim. Mas ela não é só isso não, viu, gente? A gente está aqui hoje com a Gabriela Bancart, que além de atuar como analista de comunicação e branding aqui na Quanta, ela também tem uma história incrível como atleta de flag football e embaixadora da NFL. Muito chique, né, gente? Então, nós vamos conversar sobre esporte, sobre saúde, carreira, futuro e tudo que envolve ser uma mulher, atleta e profissional multifacetada, como é o caso da Gabi. Gabi, muito obrigada por topar conversar com a gente e topar trocar de lugar de bancada comigo hoje. Não, imagina, eu que agradeço essa oportunidade de poder mostrar um lado além do profissional aqui também no Conta Pra Mim. Tá certo, Gabi. Bom, Gabi, hoje tu é jogadora da seleção brasileira de flag football, que é uma modalidade aí parecida com o futebol americano, e também é embaixadora da NFL, né? Uma autoridade aqui com a gente. Então, já teve até no comercial do Super Bowl. Então, antes de qualquer coisa que a gente possa falar, eu queria saber como é que isso aconteceu, né? Conta pra gente, como é que foi essa trajetória até aqui. Bom, esse ano, inclusive, completa 10 anos que eu conheci o esporte, eu comecei a praticar. Então, eu comecei aqui em Floripa mesmo, no Desterro Atlantis, que é o time que eu jogo até hoje. Ele acabou estando muito conectado com o meu curso de jornalismo. Então, eu me formei em jornalismo na Federal de Santa Catarina. O curso acabou tendo algumas amizades ali de um pessoal que conheceu o flag num intercâmbio no México e decidiram montar um time. E aí, justo por essa conexão em relação ao jornalismo, eu acabei entrando no time. Comecei a jogar e nunca mais saí. Em 2018, eu tive a oportunidade de participar das primeiras peneiras da seleção, digamos assim. E aí eu participei da minha primeira competição mundial, no Panamá. E depois disso, continuei. Então, tô desde 2018 ali na seleção. Teve alguns momentos de hiato por lesões, porque faz parte da vida de um atleta, né? E chegou um momento onde a NFL, né, entendeu a relevância do Brasil como um mercado a ser explorado e como um dos maiores fãs. Então, hoje é o segundo maior mercado fora dos Estados Unidos, né? Então, eles começaram a integrar muito mais aqui e eles queriam escolher uma pessoa que representasse a cara do flag football no Brasil. Então, eu sei que eu e mais outras pessoas estávamos nessa lista, né? Mas, curiosamente, graças a um vídeo que na verdade era uma promoção, né, que a gente estava fazendo de uma rifa da seleção para ir competir no último mundial da Finlândia. Eu fiz um vídeo onde eu topei ser arrastada no chão, enfim, era uma trend na época. E aí o pessoal falou: "Bom, se ela é capaz disso, acho que ela é capaz de muito mais", e toparam, assim. Então, daí a partir disso eu fiz uma reunião com o pessoal da NFL, então houve toda uma entrevista, etcétera. E eles me convidaram, naquela época foi no ano passado, né, e falaram assim: "Olha, a gente vai ter uma série de eventos antes do São Paulo Game, então essa é a primeira vez que a NFL ia fazer um jogo aqui no Brasil, então, pô, você quer participar com a gente?" Eu falei: "Ah, claro, por que não, né?" E aí quando eu estava no mundial, uma pessoa me abordou e falou: "Olha só, a gente realmente queria te convidar para ser a embaixadora do esporte no Brasil." E eu falei: "Nossa." Falei: "Não, tá bom, vamos então", assim, super topei e foi, então desde então eu tô nessa trajetória aí representando, então, para a instituição da NFL e para a Federação Internacional de Futebol Americano, eu sou uma dessas pessoas que representa a cara do país, e é a primeira vez que uma pessoa é escolhida assim no Brasil, então é uma coisa bem inédita e que às vezes quando eu também falo, nem sempre eu acredito também, mas é muito bacana. E como é que tu te sente sendo embaixadora da NFL no Brasil? Conta pra nós. Isso aqui não estava no roteiro, gente, mas é muita curiosidade de saber. Sim. Cara, é uma grande responsabilidade, assim, na verdade, né. Então tem vários momentos da minha vida onde eu sou convidada a participar de eventos, né, como você falou, então do comercial do Super Bowl, enfim, em breve eu também vou participar do Super Bowl mesmo, assim, então tem vários eventos que acontecem na minha vida que eu não consigo imaginar, assim. Então, desde festas, exposições, jogos e momentos, assim, proporcionados principalmente com as crianças também, que eu acho que esse é um dos grandes objetivos, né. E é inacreditável, assim, às vezes eu passo por pessoas, eu conheço pessoas que eu nem imaginaria, eu jamais poderia ter notado, assim, que eu iria conhecer essa pessoa. Desde jogadores da NFL, que eu jamais imaginaria ter contato, até o comissário da liga, enfim, ou outras pessoas, assim. Então, é muito louco, assim, na verdade. Apesar de já estar há mais de um ano, assim, com esse título e cargo, assim, tem alguns momentos que você para, contempla o que está acontecendo e você pensa assim: "Cara, isso realmente é verdade, né? Acho que isso é verdade, né?" Então,
Tá, isso é mesmo, assim, então, na verdade, às vezes é uma grande honra e responsabilidade, porque começou a ter uma visibilidade também de crianças e adolescentes, então eu comecei a ser contatada por eles, no inbox do Instagram, tipo assim: "Oi, Gabi, a gente se conheceu não sei onde, eu gosto muito de você", e etcétera. Então tem esse lado da responsabilidade de ser a pessoa a qual eles olham e miram no futuro, então isso fez com que eu refletisse muito mais sobre tudo que eu fazia. Então hoje eu penso muito mais antes de postar uma story, alguma coisa assim do tipo, porque realmente dentro dessa pequena comunidade do Flag, digamos assim, eu sou uma pessoa reconhecida, né? Então eu preciso ter muito cuidado com o que eu expresso, com o que eu falo, etc. Então tem o lado da responsabilidade em relação a isso, mas também tem o lado de vivenciar momentos muito únicos e absurdamente diferentes. E com tanta coisa acontecendo nessa área, já 10 anos aí, né, de trajetória, eu queria saber hoje qual é a importância que o esporte tem na tua vida, na tua saúde também, e quais são os maiores desafios que ele te traz. Assim, o flag, ele de fato ocupa muito da minha vida, né? Eu brinco que quando eu não tô trabalhando, eu tô treinando. Isso é um fato, assim. Então, quando eu tô fora dessa rotina CLT, digamos assim, ou eu tô numa academia ou eu tô num campo. Então, realmente é um objetivo muito grande pra mim, assim. E o flag se tornou olímpico, né? Então, a gente, como atleta da seleção brasileira, a gente também tá com essa responsabilidade de em busca da classificação. Então, em 2028, o esporte, pela primeira vez, estará em Los Angeles. E apenas 6 equipes até então vão se classificar até lá, assim. Então, não é uma jornada muito fácil e a gente realmente está em busca desse momento, né? Então, tem todo um treinamento envolvido, um acompanhamento. Então, tem toda uma equipe multidisciplinar com a gente, desde psicólogas, nutricionistas, médicos do esporte, fisioterapeutas. Então, esse boom do esporte em relação a ser olímpico fez com que a estrutura da seleção brasileira se tornasse muito maior e muito mais profissional, justamente porque agora nós também somos reconhecidos pelo COB. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro olha para a seleção brasileira, apoia, faz parte do planejamento, do treinamento, etc. Então, são as primeiras vezes onde a gente está tendo esse apoio de uma instituição muito grande e um apoio financeiro muito grande também. Então, como esporte nacional olímpico, a gente também tem alguns patrocinadores externos que começaram a olhar para isso, né? Então, essa parte da saúde, ela é extremamente relevante e muito acompanhada, né? Então, a cada ano a gente começa um novo ciclo e a gente tem acompanhamento, monitoramento de todos esses profissionais que eu citei e a gente tem que dar um reporte semanal de como você tá, como você se alimentou, como foi seu sono, se você tá lesionada, se você tá bem psicologicamente, se você não tá, se você treinou, não treinou, por que treinou. Então tem todo esse aparato assim em volta em relação a ser atleta, né? Então a saúde faz parte de uma coisa muito grande. Mas ao mesmo tempo que a gente tem todo esse aparato, nós ainda somos seres humanos normais, né, com uma rotina CLT, então a gente também tem diversos problemas e diversas coisas, e querendo ou não, a parte financeira é um ponto muito difícil, assim, porque mesmo sendo embaixadora, e tendo apoio de diversas instituições em volta, né, a gente ainda tem essa dificuldade de sermos atletas patrocinados, né? Eu tenho o privilégio de poder dizer isso, por exemplo, em relação a algumas marcas, mas mesmo isso eu ainda não consigo subsistir e ser apenas atleta, né? Então eu preciso ter a parte CLT junto também para dar todo esse suporte. O que é muito legal, obviamente eu adoro a minha profissão, sem dúvida alguma, mas também quando a gente olha para essa rotina de atleta, sem dúvida alguma, a gente ainda não pode dizer no Brasil que temos as super atletas do flag football que realmente vivem disso e fazem disso, né? Então, a parte do investimento esportivo, né, do patrocínio, de visibilidade, a gente ainda tá caminhando. A gente já esteve muito melhor do que em qualquer outro momento na história, sem dúvida alguma, mas a gente ainda tá caminhando um pouco nesse sentido. Certo, Gabi. Gabi, um outro assunto que eu queria falar contigo, a gente sabe que o tempo de atuação de um atleta, ele é mais curto em relação a outras atividades profissionais, né? Então eu queria saber se tu já tem um planejamento futuro, pensando nisso, se tu já pensou como é que vai ser a tua relação com o flag football e com o esporte de um modo geral, quando tu não estiver mais atuando como uma atleta profissional. Sem dúvida, de certa forma, isso já passou dentro da minha cabeça, né? Então, como eu comentei ali, a parte financeira é uma parte que eu cuido, e é claro que faz parte da nossa cultura como Quanters também. Então, sem dúvida alguma, eu tenho esse planejamento em relação à minha aposentadoria, já penso sobre isso e cuido do meu futuro financeiro em relação a isso. Mas, pelo lado do esporte, né, essa aposentadoria vem muito mais cedo do que o planejado pela idade, digamos assim, ou pela parte laboral ali, né, do trabalho. Então, o meu planejamento é continuar trabalhando com esporte, mas muito mais na parte de gestão ou como coach, que é uma coisa que já acontece. Hoje eu já sou treinadora de uma equipe masculina aqui de Florianópolis, que é o Floripa Ghosts, e eu já trabalho com eles há 3 anos. E a ideia é que possa
integrar e colocar cada vez mais. Então, ou outros times adultos, ou times de base, que é uma coisa que a gente está desenvolvendo muito no Brasil. Então, muito provavelmente, essa seria a transição da carreira atleta para a parte de coach, né? Então, realmente, passar os ensinamentos e aprendizados que eu tive durante todo esse tempo para que outras pessoas possam crescer, evoluir, ou trabalhar muito mais com a parte administrativa, né? Então, a gente também tem muitos times no Brasil que têm essa demanda de operação, de organização, e que é uma coisa muito grande, muito necessária. Então, esse é mais ou menos o futuro que eu vejo em relação ao flag, né? Quando eu não tiver mais capacidade de jogar, ou quando eu não tiver mais físico para isso, pretendo migrar muito mais para essa parte de ser muito mais uma treinadora, né? Do que talvez uma jogadora. Mas, assim, no flag a gente tem uma peculiaridade, assim, que também é possível migrar para outras posições que comecem a exigir um pouco menos. Então, eu brinco que eu só vou realmente ser apenas treinadora quando eu não conseguir jogar, mas em nenhuma posição. Enquanto eu conseguir jogar, mesmo que seja como quarterback, que é a pessoa que lança a bola, mas às vezes exige um pouco menos de velocidade e atleticidade, sem dúvida alguma eu vou conseguir continuar jogando. Certo. Ainda sobre essa questão, Gabi, da questão da aposentadoria dos atletas profissionais, né, que acaba sendo mais precoce. Como tu mesma disse, aqui na conta a gente respira a temática do planejamento financeiro, planejamento para aposentadoria. E eu queria saber como é que esse tema é encarado por outros atletas, né? Além de ti, porque tu eu sei que tá aqui Sim. convivendo, né, com o tema de aposentadoria, planejamento, tudo. Mas e para as outras pessoas com quem tu convive, assim? Vocês conversam sobre isso, sobre a questão da aposentadoria ser precoce, o que que eles vão fazer? Como é que esse planejamento futuro é encarado pelos atletas do Flag? Uhum. Eu sinto que esse é um tema onde os atletas do flag talvez reflitam muito do Brasil, assim, onde é discutido muito pouco, as pessoas não pensam muito sobre isso, querendo ou não, é um momento que eu acho que a geração que eu tô do flag, eu já vejo algumas pessoas próximas que estamos chegando lá, nesse momento de aposentadoria, assim. Mas muitas, na verdade, talvez vivem a ideia do deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Então, vai indo até o momento onde eu conseguir e quando chegar no momento de não conseguir jogar mais, vai migrar talvez para um flag muito mais por diversão, enfim, ou outros tipos de práticas, assim. Talvez não esteja tão pensando realmente na aposentadoria, de planejar e talvez virar treinadora, alguma coisa assim do tipo. Mas muitas pessoas pensam pouco sobre isso, mas eu sinto que a gente tem uma geração hoje no flag que já está muito próxima dessa aposentadoria, assim. Mas elas refletem muito pouco sobre isso e pensam, assim, pouco no que vão fazer também. E de fato é um tema que talvez a gente discuta muito menos do que a gente deveria, assim. Porque eu sinto que, principalmente quando a gente fala de seleção, a gente vive muito por ciclos. E a gente sempre está vivendo o ciclo atual. Porque como atleta, a gente tem essa questão de ser cortado ou não. E isso acontece, a gente está falando de um esporte de alto rendimento. Então, se você tem rendimento, você faz parte do grupo. Se você não tem rendimento, você é cortado. Então, a gente realmente vive ao máximo cada ciclo que a gente pode viver, porque a gente nunca sabe quando é a última vez que a gente vai estar lá, assim. Então, eu sinto que justamente até por um pouco dessa mentalidade, a gente não super projeta tanto à frente, porque às vezes a gente projeta muito e pode ser que você não esteja lá, assim, de fato, né? Então, entra um pouco dessa mentalidade, assim, que eu consigo enxergar nesse público do flag football. Como eu cheguei a falar no começo, e tu também comentou, Gabi, além de atleta, você atua aqui na Quanta, né, como jornalista, e tem uma rotina bem agitada que eu te vejo pelos corredores, cheia de trabalho para fazer. Então é uma rotina dupla, né, uma vida que tem duas vias. Eu queria saber como é que tu te organiza para dar conta dessas duas áreas e manter uma boa performance nos dois caminhos que tu segue, né? É. Bom, eu gosto muito aqui da Quanta e realmente é um trabalho que é muito agraciante e tem muita conexão comigo, então acho que ele é agitado como eu também sou agitada. E é muito bacana que, justamente, eu sempre fui muito clara em relação à minha vida, tudo que eu tenho para além do CLT, né? Então, tudo que me envolve em relação ao esporte, quem eu represento para a comunidade, isso é muito bacana, que sempre foi muito bem recebido e isso, de certa forma, me ajuda a ter a flexibilidade quando eu preciso, né? Então, hoje eu tenho um certo calendário de eventos previsto, né? E eu consigo antecipar, mas às vezes também acontecem imprevistos, né? Enfim, sempre tem sido muito, muito bacana poder conciliar isso com a vida de CLT. Mas como eu disse, a minha rotina aqui, então eu trabalho geralmente 8 horas por dia. E no momento que eu não tô trabalhando, eu geralmente tô treinando, assim. Então eu realmente priorizo muito isso. A maioria das vezes é no pós-trabalho, então academia ou treinamento de campo específico. Eu sempre faço isso no pós-trabalho. E
a gente ainda tem uma rotina a mais, eu estava comentando isso ontem e refletindo comigo, né? A gente tem a rotina de treinamento, mas a gente tem uma rotina muito extensa de reuniões. Então, reuniões de instalação de conceito da seleção brasileira, dos nossos próprios times aqui. Então, a gente tem toda essa rotina de trabalho, treino e reunião, assim. Então, ela é uma rotina bem extensa e eu costumo dizer que eu trabalho por períodos de demanda, digamos assim, né? Então, quando eu sinto que a demanda aqui dentro tá um pouco mais forte do que a minha demanda de vida de atleta, eu realmente foco um pouco mais aqui. Mas quando eu sinto que a minha demanda de atleta eu tô muito próxima de competição, alguma coisa assim, eu priorizo em realmente fazer com que o horário do treino, ele seja sagrado e vai acontecer independente de como rolar o meu dia, assim. Então, eu tento trabalhar de acordo com essas prioridades ali do ano. Eu já sei mais ou menos quando vão acontecer as competições, quando eu vou ser mais exigida e etc. E eu tenho um bom combinado com a minha gestora, assim, de também mantê-la avisada, né? Porque eu acho que isso é muito importante também, assim, ó. Acho que na minha vida pessoal tá um pouco puxado, eu tô sendo muito mais exigida lá e ela entende esse contexto também, assim, e consegue combinar comigo para que as minhas demandas aqui também não sejam tão estressantes, né? Ou que elas também acabem não afetando a minha vida pessoal, assim. Então a gente tenta trabalhar esse equilíbrio de uma forma bem bacana. Mas eu dizer que não é fácil, assim, são muitos papéis dentro de Gabriela, tipo, muitos papéis mesmo, mas eu sou muito feliz em desempenhar tudo ele, sem dúvida alguma, e eu tento aproveitar o máximo de cada um que eu posso, e eu sou uma pessoa muito intensa, então eu gosto muito de dar o melhor que eu posso para cada uma desses papéis que eu tenho na vida. Bom, com essa trajetória tão bacana no Flag, e eu queria saber, assim, quais são os momentos mais marcantes que tu já vivenciou e aqueles que tu ainda espera vivenciar através do esporte. Eu acho que são muitas vertentes, assim, né, mas eu acho que as competições internacionais com a seleção brasileira são sempre muito boas, porque é o ápice do ápice do ápice que qualquer atleta poderia querer viver, que é realmente vestir a camiseta do seu país, representar o seu país, e eu acho que esses momentos pra mim são os melhores, e eu amo jogar, porque é o momento que eu desligo, assim, desconecto e realmente tô hiper focada em alguma coisa, assim. Então acho que as competições, internacionais, elas sempre vão ter um lugar muito grande no coração. Mas, para além disso, eu também sou embaixadora do Miami Dolphins no Brasil, então eu represento essa instituição aqui. E ano passado a gente teve a oportunidade de ensinar mais de 600 crianças sobre o flag football, assim. Então foi dias, assim, super corridos, mas com muitas crianças brincando e correndo e a gente ensinando o esporte, assim. E no final do dia elas te agradecem, falam: Nossa, isso foi incrível, eu amei conhecer. Eu acho que não tem gratificação maior do que ver uma criança se divertindo e sendo muito feliz com um esporte que talvez ela nunca tenha visto antes, mas que ela teve um momento muito genuíno de apreciação, assim. Acho que esse é fora do normal, assim, eu acho que esse momento foi um dos mais incríveis, assim. Tanto que tem fotos muito bonitinhas, depois de um dia inteiro, assim, de treinamento e um sorrisão gigante no rosto, com uma criança linda e maravilhosa, justamente por conta disso, assim, porque a gratificação que elas têm, de certa forma, é a nossa recompensa, assim. Então é muito bonito poder desempenhar esse trabalho, essa expansão do esporte, através do Miami Dolphins também, né? E acho que um que é absolutamente, assim, inesquecível e inimaginável foi o Pro Bowl desse ano, que é como se fosse um jogo das estrelas da NFL. A gente recebeu esse convite e acompanhou as crianças do Brasil que puderam competir internacionalmente pela primeira vez, então elas também foram convidadas. E aí tem essa competição que é o jogo das estrelas. Então é como se eles pegassem os melhores de cada time e colocassem num jogo, assim. E eu lembro de estar num estádio onde eles iam mostrar suas habilidades específicas. Então, os lançamentos, chutes, catches, enfim, coisas muito pontuais. E eu tava posicionada num lugar meio aleatório, porque a gente ainda tava descobrindo onde a gente ia ficar. E em um dado momento, quando eu olho, assim, pra minha direita, tem uma fila, assim, de jogadores icônicos, assim, passando a um braço de mim. E eu jamais pensaria em vivenciar esse momento, assim. Então, Peyton Manning, Eli Manning, que são QBs, assim, considerados Hall da Fama, assim, passando a um braço de mim e uma sequência, assim, de jogadores que eu só via na televisão, ao vivo, em cores, passando na minha frente, assim. Então, acho que esses 3 momentos, assim, são muito icônicos, assim, é muito fora da realidade, que realmente dá um quentinho no coração, assim, por todo esse tempo de trajetória, de investimento, de tempo, né, e de finanças também para poder vivenciar esse momento do esporte. Eu acho que eles são impagáveis, eu diria assim. São dos momentos que o flag realmente proporciona e são esses momentos que eu acho que alimentam tanto a paixão que a gente tem em tudo que a gente faz. Claro, eu acho que o esporte, ele é extremamente apaixonante, ele te ensina diversas coisas, assim, mas ele sempre tem alguns momentos que eu sempre falo que não importa o dinheiro que você tenha no mundo, você não vai conseguir vivenciar esses momentos, a menos que você os conquiste, sabe? Então, acho que esses são os detalhes, assim, que
torna um esporte tão apaixonante pra mim. Infelizmente, a gente está chegando ao fim da nossa conversa com a nossa colega querida e atleta Gabi Bankart. Gabi, eu queria te agradecer imensamente por trazer um pouquinho dessa experiência, dessa história no esporte que envolve longevidade, saúde, futuro. E é assim te dizer que é muito inspirador conviver com uma pessoa que mostra pra gente que mesmo a gente sendo CLT, batendo ponto todo dia, a gente pode realizar coisas incríveis no nosso contraturno, né? Então, queria perguntar se tu tem algum recadinho final para deixar para quem está acompanhando o nosso podcast. Deixa eu pensar. Eu estava pensando esses dias sobre alguma coisa extremamente aleatória que talvez tenha um pouco de relação com essa vida e etc. E eu estava pensando sobre um pouquinho de como a gente às vezes enxerga problemas e etc. E eu acho que não há nenhum problema que o tempo não possa solucionar, assim, sabe? Eu acho que eu aprendi um pouco disso com essa rotina, assim. Sejam coisas muito boas ou muito ruins, assim, o tempo vai solucionar um pouco do que você vai viver, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa colocar o tempo em voga, né? Então, quando a gente fala da aposentadoria, ele vai ser muito relevante pra você começar, obviamente, o quanto antes e poder aproveitar o tempo a seu favor, assim. Mas eu acho que eu pensei um pouco sobre isso esses dias e tava refletindo essa semana sobre essa questão do tempo. Então, claro, não é fácil dividir todos esses papéis, sem dúvida alguma, mas acho que é muito gratificante todas as conquistas que você consegue ter com cada um deles. E sim, isso envolve um pouco de administrar o tempo, como você empreende a sua força em cima de cada uma dessas coisas, né? Então é muito bacana e eu agradeço muito o convite, né, para poder mostrar um pouquinho desse outro lado para além do CLT. Tá certo, Gabi, obrigada. Esse foi mais um episódio do canal Quanta Pra Mim. A gente agradece você que nos acompanhou até aqui nessa conversa sobre esporte, sobre o futuro, sobre fazer muitas coisas ao mesmo tempo. São temas essenciais quando a gente vai pensar na nossa longevidade também. Falando em longevidade, a gente convida você que nos acompanhou até aqui para acessar a Academia Quanta de Educação Previdenciária. O QR Code está aqui na tela, é só acessar e curtir uma série de conteúdos exclusivos e gratuitos feitos especialmente para você. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência e até o próximo episódio.